Quero que você encontre aí o livro do profeta Naum. É no Antigo Testamento. O profeta Naum fica entre Miqueias e Abacuque. Quem encontrou o livro do profeta Naum? Procura aí o capítulo 1 e o versículo 2. Amém? Diz assim: o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. É isso mesmo? Está escrito aí na tua Bíblia? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele venha trazer a revelação dessa palavra para a nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Fala poderosamente nessa noite, meu Pai, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada no nome de Jesus. Agora vamos aplaudir bem forte. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte. Glória a Deus. Toma o teu assento aí. Toma o teu assento. No nome de Jesus. Deus, Ele não deixa, amados, nenhum pecado sem punição. E impõe o justo castigo aos pecadores. Aqui Ele fala que Ele vai tomar vingança contra os seus adversários, os seus inimigos. Pastor, e quem são esses inimigos de Deus? É o que nós vamos ver nessa noite. Quem são os inimigos de Deus? Nós estamos aqui porque queremos a ajuda do Senhor. Nós estamos aqui porque queremos que o Senhor Ele esteja conosco em todos os nossos caminhos, não é isso? Nós queremos ser amigos de Deus. Nós queremos ter essa amizade do Senhor, que Ele venha nos ensinar o seu caminho e que Ele venha nos guardar de todo mal. Esse é o nosso objetivo, amados, quando obedecemos a palavra. Mas quem são esses inimigos do Senhor? Vamos ver aqui. O primeiro desses inimigos, procura aí o livro de Gênesis. Gênesis vai ser mais fácil de encontrar, não é isso? Gênesis capítulo 12. O primeiro desses inimigos, amados, são aqueles que atacam o seu povo. Pessoas que perseguem o seu povo, perseguem a igreja, escarnecem da igreja. São essas pessoas. Vamos ver aqui. Gênesis capítulo 12 e o versículo 3. Quem encontrou? Diga amém. Diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Pastor, o Senhor estava falando com quem aqui? Estava falando com Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, não se preocupa, eu vou estar com você. Aqueles que ajudarem você, eu também vou ajudá-los. Mas ai daqueles que se levantar contra você. Ai daqueles que quiserem atrapalhar os teus caminhos, Abraão. Os inimigos do Senhor são aqueles, amados, que se levantam contra a obra de Deus. Qualquer pessoa, amados, que se levantar contra a igreja, quer fazer oposição à igreja, ela quer atrapalhar a tua vida, ela quer perseguir você no seu trabalho, essa pessoa aí, ela é uma inimiga do Senhor, porque ela está indo contra a igreja do Senhor, está indo contra o povo de Deus. E cada pessoa que se levantar contra o povo de Deus, está indo contra o próprio Deus. Vamos lá então, procure o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 18. O próprio Senhor, Ele falou sobre isso. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 5.
Então, cada pessoa que se levanta contra a igreja, contra o povo de Deus, se constitui um inimigo do Senhor. Ah, pastor, olha, estão queimando as igrejas, estão fechando as igrejas. Amados, isso sempre aconteceu. Não se preocupa com isso. Enquanto uma pessoa queima uma igreja ou fecha uma igreja, abrem 10, 20. Então não se preocupe, sempre existiu e sempre vai existir perseguições contra a igreja. Quem encontrou aí? Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 5. Amém? Amém, irmãos? Ele diz assim, o próprio Senhor: e qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. É melhor que essa pessoa ela não tivesse nem nascido. Os escândalos vão aparecer, as perseguições elas vão existir, sim, sempre vão existir, mas ai daquele que pratica algo assim. Ai daquele, amados, que se levantar contra a igreja do Senhor. Ai daquele que se levantar contra mim e contra você, que somos o povo de Deus. Os apóstolos estavam pregando o evangelho com ousadia, e muitas pessoas estavam se convertendo ao evangelho, se batizando nas águas, recebendo o batismo com o Espírito Santo, e isso trouxe um certo descontentamento com as religiões de Israel, e começaram a perseguir os apóstolos, e os apóstolos foram presos, e queriam que eles não mais pregassem o evangelho, mas o apóstolo Pedro falou: não, nós vamos continuar sim pregando o evangelho, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E quiseram prendê-los e até matá-los, para que eles não pregassem mais o evangelho. Então veio um sábio da época chamado Gamaliel, professor do apóstolo Paulo, um rabino da época, estava entre aquelas pessoas do Sinédrio, chegou para aqueles membros do Sinédrio importantes e falou para eles: olha, é melhor a gente não se meter com essas pessoas. Elas estão falando sobre o evangelho, não conhecemos direito, mas é bom não se meter com elas, porque olha, já existiram pessoas que também falavam que eram verdadeiras as suas palavras, mas como não eram verdadeiras, essas palavras ficaram perdidas e eles desistiram do seu trabalho. Da mesma forma vai acontecer com esses, se realmente essas palavras forem mentirosas. Então deixa eles aí. E aí, amados, o que ele falou para eles? É melhor não se meter com eles. Vamos ver aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Então esse é o primeiro grupo de pessoas, aqueles que perseguem o evangelho, são consideradas inimigas de Deus segundo a própria palavra. Procura aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 34, para que você entenda. Estas palavras foi desse sábio chamado Gamaliel. Quem encontrou aí? 5:34, livro de Atos. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes desses dias
levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois destes, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também esse pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou essa obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Já imaginou, meu amigo? É melhor vocês deixarem esses homens de lado. Se o que eles estão falando realmente é mentira, olha, vai acabar rapidamente. Amados, já se passaram mais de 2000 anos, e a palavra de Deus, ela não cessa, amados. Não adianta perseguições, não adianta as pessoas inventarem as suas mentiras. O evangelho vai sempre prevalecer. As minhas palavras, elas vão prevalecer. O próprio Jesus falou dessa forma. Então, o primeiro grupo de pessoas que são consideradas inimigas de Deus são aqueles que perseguem o evangelho. Mas há o segundo grupo de pessoas, e o mais interessante é isso: pessoas da própria casa do Senhor. O próprio povo de Deus pode também, em algum momento, ser considerado também inimigo do Senhor. Quando acontece isso, pastor? Vamos ver aqui, livro do profeta Isaías. Então esse é o segundo grupo de pessoas que também são consideradas inimigas de Deus. O próprio povo do Senhor, quando eles agem com rebeldia ou desobediência. Livro do profeta Isaías 63. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Procure aí. Livro do profeta Isaías, capítulo 63. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Quem já encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém. Pronto. Porque o Senhor dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas olha o que aconteceu no versículo 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Diga, está repreendido, pastor. Diga, está repreendido. Amado, já imaginou? Aquelas pessoas que o Senhor ajudou, aquelas pessoas que o Senhor tirou da lama e transformou aquelas pessoas em novas criaturas, transformou aquelas pessoas agora no povo de Deus. Eles contristaram o Espírito Santo. O que é isso, pastor? Contristar alguém é fazer com que aquela pessoa fique triste. Eles entristeceram o Espírito Santo. E como a pessoa faz, pastor, para entristecer o Espírito Santo? Quando você desobedece ao Senhor, quando você age com rebeldia ao Senhor, você vai contristar o Espírito Santo de Deus e se constitui, segundo a própria palavra, um inimigo de Deus. Aí Deus, ao invés de pelejar ao teu favor e abrir portas e estar com você em todos os seus caminhos, ele vai ser um inimigo seu. Amados, e isso Deus, ele não quer. O Senhor, amados, ele nunca se considerou inimigo do homem. O homem é que se fez inimigo de Deus, através da sua desobediência e da sua rebeldia.
Então o que nós entendemos desses textos de hoje? Entendemos, amados, que não é a etnia da pessoa, não é o lugar onde ela mora, não é o país de onde ela veio, que faz com que aquela pessoa seja considerada inimiga de Deus ou amiga do Senhor. O que faz uma pessoa ser considerada inimiga do Senhor é o pecado, independente de onde ela nasceu, independente da sua etnia, independente do lugar onde mora. Se aquela pessoa ela busca ao Senhor de todo o seu coração, se aquela pessoa ela deseja obedecer ao Senhor e buscar a ajuda do Espírito Santo de Deus, Deus está ali preparado para lhe dar a mão. Então não é a etnia, não é o país onde ela mora, não é o lugar onde ela mora que faz dela uma inimiga do Senhor. O que faz dela uma inimiga do Senhor é o seu pecado. Diga amém. Procura aí a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes, amados, nós éramos pecadores, nós éramos inimigos do Senhor, vivíamos tentando se esconder de Deus, através dos vícios, através da prostituição ou algo que faz com que o homem tente se esconder de Deus. Então eram considerados, segundo a palavra, inimigos do Senhor. É que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, ó. Ele fala aqui no versículo 9, ó: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Por quê? Se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Diga amém. Então, ele diz: olha, antes nós éramos inimigos do Senhor, vivíamos no pecado, vivíamos na desobediência, mas agora o Senhor provou o seu amor através da morte do seu Filho Jesus Cristo e nos deu a salvação. Hoje nós somos novas criaturas, irmãos. E se Deus nos amou mesmo sendo inimigos, quanto mais agora que buscamos andar em seus caminhos. Ainda na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10 agora. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 9. Quem encontrou a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, diga amém. Diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Agora preste atenção no versículo 12: porquanto não há diferença, olha como é importante, entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E no versículo 13 também é importante: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, amado. Diga graças a Deus por isso. Diga graças a Deus por isso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Já imaginou? Vamos dizer que a pessoa, ela seguiu a sua vida toda no pecado, nunca fez algo correto, sempre viveu em rebeldias, no crime.
tráfico de drogas, homicídios e outros crimes também. E agora aquela pessoa está em um presídio, perdida. Mas ela ouve essa palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Já imaginou? Aquela pessoa fala: peraí, todo aquele, até eu mesmo? Sim, até você mesmo. Qualquer pessoa, até eu mesmo, até você mesmo, amados. Um dia nós ouvimos essa palavra, que todo aquele, independente se é judeu, se é grego, se é brasileiro, se é africano, se é jamaicano, ou da França, ou mesmo argentino, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, em qualquer circunstância. Lembra daquele ladrão na cruz do Calvário? Haviam 2 ladrões, e um até blasfemava, mas aquele ladrão olhou para o outro e falou: peraí, não fale dessa forma. Nós estamos aqui porque merecemos esse castigo, mas esse, o que fez? Não, ele é inocente. E olhou para o Senhor e falou para ele: olha, lembra de mim quando chegares no teu reino. Ao que Jesus falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquela pessoa, amados, ela tomou posse dessa palavra, que não há judeu nem grego, não há diferença nenhuma, amados. Qualquer pessoa, em qualquer circunstância da vida, em qualquer lugar que ela esteja, se ela invocar o nome do Senhor com toda a fé, se arrependendo dos seus pecados, o Senhor dá as mãos para aquela pessoa, amados, e fala para ela: olha, eu nunca quis ser o seu inimigo, eu sempre quis estar junto de você. Eu dei o meu próprio filho por você, porque eu amo você. E aquela pessoa, ela é restaurada. Porque, amados, em Jesus Cristo não há nenhuma diferença, amados. Vamos ver aqui ainda. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Você está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é o próximo livro. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 13. Todos os homens são iguais em Cristo Jesus. Quem encontrou? Amém? Ele diz aqui, ó: pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Que Espírito é esse, pastor? O Espírito Santo, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, o Espírito Santo. Daqui a pouco nós vamos orar, amados, para que Ele venha fortalecer você nessa luta. Porque, óbvio, estamos salvos, temos sim a salvação, mas ainda há as perseguições, ainda há, amados, injustiças. E o que nós lemos? Que o nosso Deus é um Deus vingativo. Olhem todos para mim aqui, amados, entenda isso. Todas as injustiças do mundo não vão ficar impunes. Deus, Ele vai julgar caso por caso. Já imaginou, meu amigo? Ele não vai deixar impune nenhuma injustiça humana. Pode ser a que for. Cada pessoa, ela vai prestar as contas dos seus atos diante do Senhor. Deus, Ele não vai deixar impune nenhum pecado. Diga amém por isso. Vamos procurar aí a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Você está em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, vai passar a segunda carta, aí depois vem a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler 2 versículos, amados, e depois já vamos fazer essa oração, para que o Espírito Santo venha trazer o conforto ao teu coração, trazer paz ao teu coração. Muitas pessoas passaram hoje aqui na igreja e pararam no portão: pastor, o senhor pode fazer a oração por mim? Vem aqui e eu orar por aquela pessoa. Muitas pessoas passaram hoje aqui, amados,
É o mover do Espírito Santo. Todos precisam, amados, da salvação. Todos querem uma nova vida. Ninguém aguenta mais a velha vida. Elas querem ter uma nova vida. Não querem mais ser consideradas inimigas de Deus. Olha o que a palavra diz. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, a partir do versículo 28. Quem encontrou? Ele diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de quem? Quem está acompanhando aí? Então sois descendência de quem? De Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Diga amém por isso. Lembra de Abraão? Onde nós lemos lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abraão, quem te abençoar, eu vou te abençoar. Eu vou também abençoar. Eu vou ajudar. Quem ajudar você, eu vou ajudar. Até com um copo com água, amados. O próprio Jesus deixou claro. Até uma pessoa ajudar alguém que está pregando a palavra com um copo com água, aquela ajuda, aquela pessoa que ajudou, ela vai ser também beneficiada. Deus, Ele vai honrar aquela pessoa. Mas ai daquele, amados, que se levantar contra a casa do Senhor. Não há judeu, não há grego, nem brasileiro, nem africano. Todos somos diante de Deus da mesma forma. Devemos buscar ao Senhor, buscar o Espírito Santo de Deus e viver em obediência ao Senhor. Porque não queira você, amados, ser considerado o inimigo de Deus. Não queira você. Pelo contrário, pastor, eu quero a bênção de Deus. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu quero que Ele me proteja de todo mal. E que o Espírito Santo venha me guardar em todos os caminhos. Amém? Então se é isso que você quer, fique de pé e aplauda bem forte ao Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor.